Sejam muito bem-vindos para mais uma live no meu canal. E o tema hoje é sobre como contar histórias pode te ajudar na hora da entrevista de trabalho. O meu canal é para você que está insatisfeito com o seu trabalho, deseja mudar e como fazer essa mudança de uma maneira que realmente você consiga aquele tão sonhado aumento e aquela vaga que você realmente deseja, em que você tem potencial realmente para alcançar. Meu nome é Juliana Ruas, eu sou especialista em carreira e durante toda a minha trajetória eu sempre consegui ajudar as pessoas a alcançarem o que realmente desejam em termos de trabalho. Então sejam muito bem-vindos. E o tema hoje é muito interessante, por quê? Porque para quem está se preparando para entrevistas, saber se sair bem na hora da entrevista, ainda mais para você que não tem tempo, tá ali no dia a dia, correndo, por quê? Porque tá trabalhando, então tá trabalhando, tá de olho no que pode acontecer, nas possibilidades, mas não tem muito tempo para se preparar para entrevistas. E o que eu sempre falo aqui para você é da importância da autenticidade, da veracidade, do conteúdo que você traz para essa entrevista. Por quê? Porque o quanto mais realista for, melhor vai ser e melhor você vai se conectar ao entrevistador e vai ser muito mais fácil. Então, à medida que você compreende como que é uma maneira mais fácil de você levar e de uma maneira mais leve, fica muito melhor e por isso que eu tô trazendo essas dicas hoje para você. Por quê? Porque contar histórias é um momento maravilhoso. Quem não se apaixonou por histórias desde criança? Somos apaixonados por histórias desde criança, na realidade, toda vez que os nossos pais sentavam, nossos avós sentavam para nos contar histórias, a gente sempre parava e na realidade isso é no contexto como um todo. Por quê? Porque primeiro, você vai estar contando uma história da sua vida e o que o entrevistador mais quer? Que você conte sim a sua trajetória, principalmente com um foco profissional, de uma maneira que ele faça o quê? Ele avalie realmente se você está adequado para aquela posição que está à disposição ali. Então, quanto mais você envolver o telespectador, que na realidade, o espectador, que na realidade é o entrevistador, melhor você vai na entrevista. E na realidade, é o que eu sempre falo, com autenticidade, com respeito. Olá, Andréia, tudo bem? Com autenticidade, com respeito, sendo você mesmo. E esse é sempre o objetivo que eu trago aqui. Você não precisa mentir, você não precisa trazer fatos que não tem nada a ver. E na realidade, quando você traz histórias, você gera o quê? Conexão, você gera empatia do outro. Por quê? Porque uma história, ela é sua, ela é única, ela é exclusiva. E é muito gostoso porque você pode prestar atenção na sua vida pessoal e profissional. Todas as vezes em que você está contando uma história e você está envolvido naquilo e você está vivenciando aquilo, ela fica muito forte e as pessoas realmente param para prestar atenção. Olá, querida, tudo bem? Então é isso. Então, assim, aproveite as suas histórias, aproveite toda a tua trajetória de uma maneira que sim, você traga tudo isso, agora de uma maneira adaptada. Por quê? Porque sim, a gente vai com toda a autenticidade, mas a gente precisa aproveitar os benefícios do conhecimento que eu estou trazendo aqui. Por quê? Primeiro, a história gera conexão. Olha que interessante essa foto que eu coloquei aqui. A pessoa está empolgada, ela está contando a história da vida dela, da vida profissional, da trajetória. Então, assim, ela está contando algo que é único, que é exclusivo dela e que é um momento que ela passou.
Então, isso gera o quê? Gera realmente curiosidade, e nessa curiosidade gera conexão. E é muito legal porque a partir do momento que você começa a avaliar uma oportunidade de trabalho que você tem versus o currículo que você tem, você começa a olhar o teu currículo de uma maneira, tenho essa história, tenho essa para contar, então tem uma série de trajetórias para você contar que pode te ajudar, que pode trazer aí um benefício. E mais, o espectador, que na verdade aqui é o entrevistador, o que ele está buscando? Uma pessoa que se encaixe, uma pessoa que se adeque àquela vaga que ele tem. E ele ouviu do gestor, ele ouviu de quem pediu a vaga para ele exatamente o perfil. E quando você conta as suas histórias e a maneira como você age no dia a dia, vai ajudá-lo a avaliar se você é a pessoa adequada para aquela vaga ou não. E mesmo que você não seja adequada, de acordo com as histórias que você contar, esse entrevistador vai lembrar de você. Como de repente uma pessoa que, poxa, ali não tá bom, assim, bem-vindo. Ali não tá adequado, mas assim, pode ser sim aproveitado para outra vaga. Então, à medida que você traz as suas histórias, a pessoa vai falar, poxa, é aquela pessoa que vivenciou tal situação, ou aquela pessoa que vivenciou outra, aquela que superou tal obstáculo. Então, o seu nome vai ficar conectado a essa história. Então, sim, ela emociona, sim, ela gera curiosidade, gera conexão e mais. É um momento em que não existe julgamento. Por quê? Porque quando você está contando uma história, automaticamente baixam-se os julgamentos, baixam-se as referências, porque história é um momento único. E é muito interessante quando, por exemplo, a gente vê as pessoas maratonando. Por quê? Porque elas se envolvem tanto na história, né? As histórias, elas estão tão bem construídas que as pessoas se conectam e querem ficar ali justamente para quê? Para saber o que vai acontecer. Então, assim, quando você enriquece a sua preparação para a entrevista com as suas histórias, vai ficar muito melhor. Então, vale muito a pena, tá ok? E assim, quando a gente falar em termos da indústria cinematográfica, que é especializada em contar histórias, as histórias reais, elas conectam mais. Por quê? Porque muitas vezes a gente tá ali buscando referências, ou buscando, como por exemplo o entrevistador está buscando alguém ali para a vaga que está aberta, ele consegue encaixar aquele papel, aquela história, tudo aquilo que está acontecendo dentro da vaga ou não. E quanto mais autêntico for, melhor, porque realmente aí faz a diferença, tá ok? Então esse é o grande benefício de usar a história, tá ok? E aí o que acontece? Por que as pessoas evitam contar histórias, né? Primeiro porque tem medo de se enrolar. É algo que precisa ser planejado, é algo que você precisa organizar no tempo para você poder usar da maneira adequada. Tem pessoas que você vai contar uma história mais rápida, tem pessoas que você vai contar uma história mais devagar. Então, por exemplo, você pega, por exemplo, os entrevistadores do RH, tudo. Eles querem saber dos seus pontos fortes, eles querem saber dos desafios que você aconteceram na sua trajetória profissional, tudo. Enquanto gestores, eles querem saber exatamente como você vivenciou algumas situações técnicas e aí como que foi. Então existem histórias para diversos públicos e é isso. Então tem história para todos eles e você precisa realmente estar preparado e engajado para contar essas histórias. Por quê? Porque à medida que você tem elas todas preparadas, você consegue o quê? Entrar numa entrevista daqui a 5 minutos. E vai ser uma entrevista em que você realmente vai estar conectado com o entrevistador e você vai estar pronto para contar. E como elas são suas, então você não precisa ficar procurando qual a respostinha pronta que eu vou ver com
o influenciador tal. Não, você tá pronto ali. Então, assim, usando bem essa técnica, fica muito mais fácil e mais você passa a ser verdadeiro. Então, assim, vamos supor que, por exemplo, você está concorrendo ali a uma vaga contábil, né? Então, você está se preparando ali para uma vaga. O que acontece? Critério é importante, organização é importante, então você vai pegar da tua trajetória e contar histórias que realmente tenham conexão com isso, para quê? Para que aquele entrevistador saiba que você sabe superar situações como prazos apertados. Então, à medida que você consegue mostrar para ele coisas que já aconteceram no seu dia a dia e que são referência para ele, principalmente quando é uma entrevista para um líder, ele vai falar: essa pessoa sabe do que eu tô falando. Então, ele consegue entrar, consegue entender como que você superou e se interessa pela sua história. E é muito interessante porque, assim, uma entrevista geralmente dura 40 minutos. Então, você precisa ser muito objetivo nessa história, mas ao mesmo tempo tem que trazer alguns aspectos. Então, você tem que trazer o quê? Qual é o personagem, que no caso é você, né? Qual é o desafio, o que aconteceu e o ambiente em que você estava situado, né? E aí, desdobrando a mensagem. Então, o que acontece? Existem mitos, existem maneiras de se contar a história que vai ajudar você, sim, a formar isso. Então, são 4 pontos que são extremamente importantes, tá? Então, as pessoas não estão acostumadas, não se acham criativas o suficiente, muitas vezes. Muito interessante, porque aqui eu trago algumas referências de alguns clientes meus que, o que acontecia? Eles, assim, achavam que a história deles era chata. Por quê? Porque quem vem para a televisão, né? Vem o presidente, vem o CIO, o CEO, tudo, né? São as pessoas que realmente fizeram a diferença e chegaram lá. Só que, assim, todos nós temos histórias de superação e que fizeram a diferença, porque todos somos humanos e todos somos iguais. É lógico que tem pessoas que, assim, de repente tem mais oportunidade ou tá mais à frente neste momento que você. Mas, assim, isso não faz com que a sua história seja especial. E se você está sendo convidado para uma entrevista, é o que eu sempre falo: a pessoa olhou seu currículo, gostou de você e acredita que você pode participar da história da empresa. Então, assim, pensem nas histórias que vocês têm, pensem, e é muito importante que vocês sempre conectem a história de vocês ao que está acontecendo e ao que é o pedido na entrevista. Então, assim, muitas pessoas olham o currículo. Olá, obrigada. Muitas pessoas olham o currículo e esquecem o que tem no currículo, mas olha só o quão coberto de histórias o seu currículo está, quanta trajetória tem ali, quantos momentos de superação que aconteceram na sua vida, entende? Porque não existe só flores, e existem os desafios, existem os momentos que são aqueles momentos em que você fala: não, daqui eu não quero mais. Que é justamente um momento em que de repente você está vivendo, ou um momento em que você está muito infeliz na empresa que você está, que você não está vendo saída, que você não aguenta mais e que você realmente quer mudar. E é nesse momento que são construídas histórias maravilhosas de superação. Por quê? Porque já deu, eu não quero mais, o meu gestor não me olha, não me vê, não gosta de mim, não é o lugar que eu quero. E é justamente por isso que eu trago, porque assim, não é essa a história que você vai contar na entrevista, pelo contrário. Agora, o que você vai olhar? O teu trabalho, as atividades que você faz nesse momento como um trampolim para você alcançar outras oportunidades. E é esse o ponto. Por quê? Porque é o jeito certo de abordar as histórias. É o jeito certo de você olhar esse momento em que você está vivendo, que você está desconfortável, que você está infeliz, justamente para fazer a virada. Por quê? Porque a história acontece num momento, e aí a gente pega
a Pixar, né, pega a Disney, que são especializadas em contar histórias, num determinado momento em que a pessoa está ali infeliz, ela faz o quê? Ela tá naquela zona de conforto até o momento que acontece algum desafio, algo que não dá mais. Então, dou, por exemplo, o caso de um cliente meu que estava no trabalho, maravilhosamente bem, feliz, e de repente assim a promoção não chegou para ele, e ele era um excelente comunicador, e ele ficou pensando: o que eu fiz, o que não foi bom, né? E aí aquilo trouxe uma tristeza muito grande, ele quase entrou em depressão. Por quê? Porque não estava sendo visto. Agora, como que estava lá? Quais eram as características? Realmente existia alguém que era preferido ao invés dele? Sim. E aí o que aconteceu? Nesse momento de ruptura, ou seja, não confio mais no meu gestor, eu quero mudar, eu quero ir embora, ele pegou e começou a fazer um movimento justamente para quê? Justamente para sair da empresa. E foi quando a gente começou a avaliar o quê? As histórias dele. Por quê? Porque nesse momento em que ele não foi promovido, ele ficou muito infeliz e ele se achou incompetente. E na realidade não era que ele era incompetente, era que naquele momento, a maneira como foram selecionados os candidatos, ele não foi escolhido. Só que aí a autoestima dele baixou de uma maneira que a gente foi resgatando. E contar essas histórias, e é justamente essa conexão que muitas vezes eu faço, fez com que ele entendesse o quão ele era importante para a área. E aqui ele contou essa história num processo seletivo que ele estava, em que ele fez o seguinte: ele era uma pessoa perfeita para trabalhar com o quê? Com pessoas da maior idade, ele tinha muita paciência, ele era uma pessoa ele tinha uma escutativa muito forte, então ele tinha um perfil maravilhoso para trabalhar com o cliente. E naquela vaga específica em que ele estava concorrendo, apesar da autoestima dele não estar lá essas coisas, ele percebeu que sim, no trabalho atual dele, independente do chefe, ele era o melhor funcionário e ele era o mais querido dos clientes. E ele foi muito elogiado. Uma pena que a empresa anterior não aproveitou, até hoje a vaga está lá disponível, mas ele conseguiu fazer essa superação e essa mudança. Então, o que acontece? Uma ruptura. Na expectativa da promoção, não veio a promoção, não quero mais ficar aqui, não existe mais porque eu ficar numa empresa que não me valoriza, que eu ganho tão pouco fazendo o que uma pessoa com dois níveis superiores ao meu faz. Então é essa história que ele contou, e ele aproveitou o quê? Justamente essa abordagem, todo esse conhecimento que ele praticava ali num trabalho que ele não gostava mais, para superar a situação. E é o que eu falo para vocês, é muito importante que, por mais que você odeie o teu trabalho hoje, você preste atenção e você avalie: poxa, eu odeio o meu trabalho, mas quais são as funções, quais as histórias que eu tenho para contar na entrevista? Porque isso vai fazer uma grande diferença. Porque se você é um profissional que está colocado hoje, você realmente faz a diferença. E provavelmente eu tenho certeza que você está carregando muita gente nas costas, de repente, e ainda não encontrou o caminho certo para fazer essa mudança. Agora, preste atenção realmente. Olhe teu currículo com carinho, olhe teu currículo com cuidado, né? E quando for fazer uma entrevista, preste atenção nos momentos em que você pode contar histórias de superação. Pensa agora em quais as histórias de superação que você está vivendo, digo, com as atividades que você faz. É o que eu sempre falo. As histórias, elas precisam estar conectadas ao quê? Atividades. O inimigo, no caso de uma entrevista, nunca é o chefe, porque você não sabe se o teu chefe é amigo
é o parente do entrevistador, então a gente nunca fala mal de ninguém. Agora, você pode falar de superação, você pode falar, poxa, sabe, estava envolvido em atividade tal, tive que passar a noite, claro, a gente estava envolvido num projeto, e olha que interessante como que a equipe se prontificou para o resultado. Isso é um exemplo que eu estou dando para você, entendeu? Para contar uma história. Lembrando, na história tem que ter você como protagonista, precisa ter o ambiente em que ela está acontecendo, também o desafio, a dificuldade que foi superada e a mensagem, qual foi o aprendizado, o que você superou nesse momento, ok? E é isso que eu tenho para compartilhar. Tem uma outra moça que passou aqui também e tem uma história linda, super preparada, maravilhosa, terminou a faculdade, estava lá super especializada, tudo, só que chegou um determinado momento em que a carreira bateu no teto, não tinha mais para onde ir. E a gestora não gostava do estilo dela, porque a gestora era uma pessoa mais conectada à individualidade, assim, a um trabalho mais fechado, e ela era uma pessoa totalmente essa pessoa boa para estar trabalhando em grupo, para trabalhar em marketing. Ela era extremamente criativa e estava ali numa área muito infeliz. E aí ela estava fazendo o quê? Eu falo que assim, ao invés de florescer, ela estava murchando, começando a usar antidepressivo, sentindo-se doente, sentindo-se infeliz. Por quê? Porque não estava usando sua potencialidade ao máximo. E o que acontece nesse momento? A gente pegou, avaliou o currículo dela e justamente fez o quê? Olhou o que ela tinha, olhou as atividades que ela tinha, aonde que ela criava, aonde que ela inovava, tudo. E mais uma vez ela montou a história dela. E é muito interessante que na área de marketing, quando você vai para um processo seletivo, eles pedem para você avaliar e fazer até um briefing, fazer uma avaliação de um case, e isso é muito comum hoje, você tem um caso prático, né? E ela foi muito bem, ela não tinha todas as habilidades que eram necessárias. Agora, as comportamentais e as histórias batiam com a história da empresa que ela estava. E é muito importante isso. A hora que você for abordar a sua história, ela precisa estar totalmente conectada com a história da empresa e o valor da empresa. Por quê? Porque aí você gera mais oportunidade. E sim, você precisa mostrar o momento do desafio, o momento da dor, porque senão fica uma história romântica, sem graça, tipo assim, como as histórias que hoje não são tão bem vistas, né, como as histórias, assim, das princesas, né, surgiu o príncipe encantado e foram felizes para sempre. Como assim? O que aconteceu nesse meio do caminho? Então, precisa gerar envolvimento e conexão. Quais as histórias que a minha trajetória profissional traz e o que na realidade a vaga está pedindo? E aí sim fazer esse cruzamento e trazer sim situações e prestar atenção no que o entrevistador está falando, porque de acordo com o que ele perguntar, você está pronto. Então vamos, por exemplo, falar dos pontos fortes. Quais são os seus pontos fortes? Então avalia uma história que tenha a ver com o que está sendo pedido na vaga, para justamente você reforçar essa história. E aí tem que ser uma história assim, que tenha você como protagonista, um desafio que seja importante, realmente significativo, o ambiente em que você estava e qual a mensagem e como você superou, mostrando para o entrevistador o quê? Que você é capaz, que você realmente tá em linha com o que é pedido naquela vaga. Então, assim, sempre faça essa conexão e traga dificuldades, traga elementos. É muito importante, tá? Traga a história, você participa de algum comitê, você tem que fazer apresentações, você tem que atender clientes que são desafiadores. Traga a história, sim, porque isso vai fazer uma diferença. Você tem que entregar projetos, lógico, não traga para a conversa
dados confidenciais da empresa onde você está, o código de ética acima de tudo, mas você pode, independente disso, trazer cases sem informações confidenciais por respeito e por ética. Por quê? Porque a empresa que você que está te avaliando, ela está avaliando se você tem cuidado com a proteção dos dados do outro. Então, sempre muito cuidado e muito critério, tá ok? Então, assim, sempre traga o quê? Histórias muito importantes da tua carreira que estejam conectadas ao que é falado, tá? E assim, histórias chatas, histórias rasas, histórias que falem mal dos outros, evite, ok? E aí, assim, não me preparei para fazer história, então não faça, tá? Porque realmente é o que eu falo, para você ir para uma entrevista, quanto mais você se prepara antecipadamente, melhor você está, e mais existe uma conexão, e é muito gostoso. E eu me lembro de momentos em que eu trabalhava assim, eu era entrevistada por headhunters, que era muito legal quando eu contava histórias do meu dia a dia, quando eu trazia exemplos do meu dia a dia para eles e estava conectado ao que eles pediam, então fluía, era gostoso, então isso traz fluência e isso é mais divertido, tira aquele medo porque você está preparado e a história é sua, é você, a história é sua, o recheio é seu e é único, então vai valer a pena, tá ok? Então é assim, para trazer uma dica final aqui para você que está aqui comigo, né? Como usar a história na prática, né? E é o que eu tô colocando para você no checklist, né? Momentos de superação e momentos de dificuldade. Por quê? Porque hoje em dia, em todas as entrevistas, o entrevistador vai te perguntar isso. Me fale sobre um momento de superação. E é nesse momento que você pode trazer uma história. Então, prepare-se, é o que eu sempre falo. Vai conversando com você no dia a dia. Pega uma história, pega um projeto que foi super importante, em que você fez a diferença, que você mudou a história da tua área. De repente, até uma outra história que eu tenho aqui, um cliente meu que ele tinha dificuldade com uma área parceira. Ele conseguiu desenvolver um projeto em conjunto com a outra área que fez com que elas se conectassem e nunca mais tivessem problemas. Por quê? E aí, olha o recheio disso. Ele sentou com a área, avaliou quais eram as demandas, quais eram os problemas que existiam, e aí eles juntos avaliaram o que era possível de mudar. Não só em termos de sistema, porque sistema hoje é uma área extremamente demandada, mas também em relação ao quê? A mudanças realmente simples, mudanças no Excel, mudança por uma ligação, mudança de procedimento. Então, às vezes a gente fala, não, mas poxa, eu não sou criativo. Muitas vezes o que você faz no dia a dia já traz muito de criatividade da tua área. Áreas assim, eu venho de áreas de processo e o quanto é importante quando você evolui uma área, quando você de repente desenvolve um procedimento, quando você de repente ajuda uma área a fazer a diferença, entende? Então, avalie a linguagem para quem você vai falar e aí você avalia como que vai ser a história. É uma história curta, mas é uma história que tem o quê? 4 pontos importantes, justamente o personagem principal, o desafio, a dificuldade que foi enfrentada, tá ok? O ambiente em que isso aconteceu, lembrando que sempre sem falar de pessoas, nunca fale de pessoas, e o momento e a mensagem de superação, tá ok? Seja estratégico, o que você vai falar? Então, à medida que você começa a compreender exatamente o que você pode entregar nesta fala, você começa a acumular histórias, então fica muito mais fácil de você falar de você. E é interessante que você começa a se vender dentro da empresa e mais, você começa a ficar atento ao que você está fazendo. Ao invés de você ficar aborrecido porque o tempo não passa, porque você está infeliz, você fala, poxa, olha, desenvolvi tal melhoria, olha o que eu fiz, tal. Então você começa a se conectar mais com as coisas que estão acontecendo e o que você realmente está fazendo, tá? Então é muito importante você entender que contar a história é o quê? É ser estratégico, é saber exatamente
o porquê que você vai fazer isso. Por quê? Porque você vai estar vendendo um produto. E qual é esse produto que você vai estar vendendo? É justamente você, é o teu conhecimento, é o teu know-how, é o teu conhecimento intelectual. Então é muito importante realmente que você seja estratégico e que você compreenda assim quais as histórias que você tem para contar no teu currículo, as histórias profissionais versus o que está sendo demandado. Por quê? Porque em 40 minutos o tempo voa. E aí é muito importante você... O entrevistador, ele tem um roteiro. E sim, você vai ter tempo para fazer o quê? Daquela entrevista, algo único e algo especial. Focado no quê? Focado no objetivo, que é justamente você alcançar a vaga. E esse ponto aqui que eu falo que é o ponto de conexão. As suas histórias, o quão elas se encaixam justamente no perfil, no que é pedido para a vaga. Então era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. As histórias, elas têm um poder gigantesco. É só vocês, por exemplo, pegarem aqui, né? Eu tenho aqui na minha canequinha, né? A Dory, né? Que é da Pixar, né? E o que acontece? Continue a nadar, é o que ela fala. Então, assim, nunca desista, né? Então, é a mensagem que fica. E isso é muito importante, porque à medida que você compreende o poder e a riqueza das histórias, você pode realmente se beneficiar deles durante o seu processo, tá bom? Então, essa é a live da semana, tá bom? Se você gostou, curte, comenta aqui embaixo, tá ok? Compartilha com um amigo seu que tá passando por um processo aí seletivo e precisa de dicas, tá ok? Porque eu faço sempre com muito carinho, tá? Eu sou especialista em carreira e para mim, assim, é uma alegria muito grande quando eu trago as histórias de quem já passou por aqui e já voou, porque, na verdade, assim, e a minha história tá muito conectada a isso, por quê? Porque quando eu fiz a minha transição de carreira e eu vim para o empreendedorismo, o que eu mais amava fazer? O que eu mais adorava era ver as pessoas que realmente trabalhavam comigo alçando seus voos, e hoje elas estão espalhadas pelo mundo, realmente. E aí, graças a Deus, assim, já centenas de pessoas passaram por aqui e eu pude ajudar fazendo o quê? Com que elas alçassem voos e conseguissem, sim, aumento, mudança de trabalho e felicidade, sim, dentro de um espaço em que você passa horas por dia. Então, assim, esse negócio de ser feliz só no final de semana não pode acontecer. Realmente precisa ser o quê? A sua conexão com seus talentos, você sabendo contar suas histórias para você alcançar, sim, o seu objetivo e o seu destino, ok? Porque você sempre merece. Você tá aqui, tá investindo o seu tempo, já tô aqui há 30 minutos e você tá investindo o seu tempo em conhecimento, cuidando sim da sua carreira, tá bom? Então, um beijo para você e até a próxima live.